Neste vídeo, vamos explorar as origens do Hamas, examinando quem são seus líderes e como a organização é financiada. Vamos discutir as diferenças entre o governo do Hamas e o da Autoridade Palestina e quem realmente exerce o poder sobre os palestinos que vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém. Vamos abordar também a complexidade de se negociar um acordo de paz sem clareza sobre quem de fato governa o povo palestino. Vamos entender como os palestinos percebem o Hamas e quem realmente está no comando dessas regiões, além de como a Autoridade Palestina atua para governar os palestinos em Israel. Vamos analisar como o Hamas tem governado Gaza desde que assumiu o controle e sua relação tensa com Israel. Também discutiremos o ataque do Hamas a Israel em 2023 e por que essa ofensiva foi diferente das anteriores. Prepare-se para um mergulho profundo na política, nos conflitos e nas dinâmicas de poder que moldam a vida de milhões de pessoas no Oriente Médio. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, pois isso contribui significativamente para a continuidade do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos ao vídeo. O Movimento de Resistência Islâmica foi fundado por Ahmed Yassin, um clérigo palestino que se tornou um ativista associado à Irmandade Muçulmana. Yassin passou sua infância estudando teologia islâmica no Cairo e no final da década de 1960 começou a pregar e realizar trabalhos de caridade na Cisjordânia e em Gaza, áreas ocupadas por Israel após a Guerra dos 6 Dias de 1967. Em dezembro de 1987, com a eclosão da primeira intifada, uma revolta palestina contra a ocupação israelense, e assim estabeleceu o Hamas como braço político da Irmandade em Gaza. O principal objetivo do Hamas era aumentar seu envolvimento em atos violentos contra israelenses, na tentativa de restaurar o apoio palestino à Irmandade, que estava sendo eclipsada pela Jihad Islâmica Palestina, um grupo baseado em Gaza e apoiado pelo Irã. O Hamas publicou sua carta em 1988, na qual defendia o assassinato de judeus, a destruição de Israel e o estabelecimento de uma sociedade islâmica na Palestina histórica. Em 2017, em uma aparente tentativa de moderar sua imagem, o Hamas apresentou um novo documento, eliminando referências explícitas ao assassinato de judeus, mas ainda se recusando a reconhecer Israel. O novo documento indicava a possibilidade de aceitar um futuro Estado palestino nas fronteiras estabelecidas antes da Guerra dos 6 Dias. Em abril de 1993, o Hamas usou atentados suicidas pela primeira vez, apenas 5 meses antes da assinatura dos Acordos de Oslo, que estabeleceram um autogoverno limitado para partes da Cisjordânia e de Gaza sob a Autoridade Palestina. O Hamas condenou esses acordos e também o reconhecimento mútuo entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel. Em 1997, os Estados Unidos designaram o Hamas como uma organização terrorista estrangeira. No início dos anos 2000, durante a Segunda Intifada, o Hamas tornou-se um dos principais líderes da resistência violenta contra Israel, ao lado da Jihad Islâmica Palestina e da milícia Tanzim do Fatah. A política geral do Hamas é definida por um órgão que opera no exílio, fora dos territórios palestinos. Os comitês locais, por sua vez, gerenciam questões de base em Gaza e na Cisjordânia, atuando de forma mais localizada. Ismail Haniyeh é o chefe político do Hamas. Desde 2020, Haniyeh tem operado a partir de Doha, no Catar, devido a restrições de movimento impostas pelo Egito. O Hamas transferiu sua presença para o Catar após divergências com a Síria, quando refugiados palestinos participaram na revolta de 2011, que deu início à Guerra Civil Síria. Além disso, algumas figuras importantes do Hamas supostamente operam nos escritórios do grupo na Turquia. Os assuntos do dia a dia em Gaza são supervisionados por Yahya Sinwar, um ex-líder da ala militar do Hamas que passou 22 anos numa prisão israelita, sendo libertado em 2011 em uma troca de prisioneiros. As eleições internas do Hamas, em 2021, resultaram em mudanças significativas. Khaled Meshal assumiu a liderança do gabinete da diáspora, enquanto Salameh Katawi passou a gerenciar os assuntos dos membros presos. Saleh al-Arouri, vice-presidente e diretor de assuntos do Líbano, assumiu a liderança da filial do grupo na Cisjordânia, cargo que ocupou até sua morte em janeiro de 2024, resultado de um suposto ataque de drone israelense. Marwan Issa e Mohamed Deif eram os comandantes conjuntos do braço militar do Hamas, conhecido como Brigadas Izz ad-Din al-Qassam.
Issa supostamente foi morto por um ataque aéreo israelense em março de 2024. Vale lembrar que o fundador do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, foi morto em 2004 por forças israelenses, marcando uma etapa importante na história do grupo. Essa estrutura complexa demonstra como o Hamas opera em diferentes áreas, tanto política quanto militarmente, com seus líderes baseados em diferentes locais do Oriente Médio. O Irã se tornou um dos maiores financiadores do Hamas, fornecendo fundos, armas e treino militar. Em 2021, estimativas do Departamento de Estado dos Estados Unidos indicaram que o Irã contribuiu com cerca de 100 milhões de dólares anualmente para o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outros grupos designados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Apesar do breve desentendimento entre o Irã e o Hamas durante a Guerra Civil na Síria, a relação entre os dois voltou a se fortalecer, especialmente após o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, com o Irã elogiando e prometendo apoio contínuo. Outro forte apoiador do Hamas é a Turquia, especialmente desde a ascensão do presidente Erdogan ao poder em 2002. A Turquia, embora insista em seu apoio político ao Hamas, foi acusada de financiar o terrorismo do Hamas, inclusive através da ajuda desviada da Agência Turca de Cooperação e Coordenação. Os movimentos de mercadorias e pessoas para dentro e fora de Gaza têm sido severamente restritos pelo Egito e por Israel desde meados de 2006, quando fecharam suas fronteiras com a região. Durante esse período, o Hamas arrecadou receitas tributando mercadorias que passavam por uma complexa rede de túneis que contornavam a passagem egípcia para Gaza. Esses túneis permitiram a entrada de produtos básicos como alimentos, medicamentos, gás para eletricidade, materiais de construção, dinheiro e armas. No entanto, o Egito fechou a maioria dos túneis que atravessavam seu território, limitando o comércio ilegal. Em 2018, o Egito começou a permitir a entrada de alguns produtos comerciais por meio da passagem de fronteira de Salah al-Din, proporcionando ao Hamas uma fonte de receita legalizada. Em 2021, o Hamas teria arrecadado mais de 12 milhões de dólares por mês em impostos sobre produtos importados do Egito para Gaza. Antes da atual guerra, Israel permitia que o Catar fornecesse a Gaza bilhões de dólares em assistência anual através do Hamas. Geralmente, a ajuda externa chegava a Gaza através da Autoridade Palestina e de agências da ONU, como a UNRWA. No entanto, há alegações de que parte dessa ajuda era desviada pelo Hamas, o que levanta muitas questões sobre a segurança e a transparência desses fundos. Sendo uma entidade terrorista, o Hamas e seu governo não recebem a assistência oficial que os Estados Unidos e a União Europeia prestam à Cisjordânia. Algumas instituições de caridade islâmicas, em países ocidentais, canalizaram dinheiro para grupos de serviços sociais apoiados pelo Hamas, levando o Tesouro dos Estados Unidos a congelar seus ativos. Isso mostra como é complicado garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa. Recentemente, a UNRWA sofreu um grande corte de financiamento após acusações de que empregou membros do Hamas envolvidos no massacre de outubro de 2023. O principal doador da agência, os Estados Unidos, suspendeu o financiamento por um ano, enquanto cerca de vários países da União Europeia emitiram suas próprias pausas abertas ou anunciaram que o futuro financiamento da UNRWA dependeria dos resultados das investigações sobre essas alegações de um envolvimento direto com o Hamas. Em 10 de fevereiro de 2024, o presidente Lula afirmou que o Brasil irá aumentar a doação de recursos públicos à UNRWA. Desde 2008, o Brasil já doou à UNRWA o equivalente a 20 milhões de dólares. E é lógico que esse dinheiro chega primeiro nas mãos do Hamas, pois é ele quem governa a faixa de Gaza. O Hamas tornou-se a autoridade de fato em Gaza após Israel ter retirado o território em 2005. No ano seguinte, o Hamas conquistou a maioria dos assentos na legislatura da Autoridade Palestina, formando um governo. Eles ganharam votos principalmente devido aos serviços sociais que ofereciam e também porque muitos eleitores consideravam o Fatah, ligado à Autoridade Palestina, como o grupo político corrupto e ineficaz.
a vitória do Hamas prejudicou os avanços nas negociações com Israel de um Estado palestino. A alteração no equilíbrio de poder foi inaceitável para o Fatah e seus aliados ocidentais, o que resultou na expulsão do Hamas do poder na Cisjordânia. Em Gaza, o Hamas entrou em conflito com as milícias do Fatah, resultando em uma semana de intensos combates e causando um racha político entre Gaza e a Cisjordânia. Desde então, o Hamas consolidou seu controle sobre Gaza, estabelecendo um sistema judicial próprio e criando instituições autoritárias. Embora a lei básica palestina teoricamente siga a Sharia, o Hamas geralmente impõe regras mais rigorosas, especialmente em relação ao vestuário feminino e à segregação de gênero em locais públicos. O grupo também é conhecido por reprimir a imprensa e restringir a liberdade de expressão, dificultando a responsabilização do governo e a transparência de suas operações financeiras e militares. Quanto a conflitos com Israel, o Hamas é conhecido por ataques com foguetes, morteiros e até atentados suicidas. Relatórios indicam que o grupo possui um arsenal considerável, com algumas estimativas sugerindo que possuía cerca de 20 mil foguetes e morteiros antes do conflito de 2023. O ataque do Hamas ao sul de Israel em outubro de 2023, conhecido como Operação Tempestade Al-Aqsa, chocou o mundo pela sua escala, estratégia e sigilo. No início da manhã de 7 de outubro, um sábado e importante feriado religioso, o Hamas lançou milhares de foguetes contra o sul e o centro de Israel. Os militantes do Hamas também conseguiram romper a fronteira fortificada de Gaza e se infiltraram em várias cidades e vilarejos no sul de Israel. O resultado foi devastador. Quase 1.200 pessoas mortas, além de um grande número de feridos e raptados. Para aumentar o impacto, os combatentes transmitiram suas ações ao vivo, exibindo um grau de brutalidade que levou alguns analistas a sugerir que alguns atos poderiam ser considerados crimes de guerra. O impacto psicológico do ataque foi profundo, com paralelos sendo traçados com eventos como Pearl Harbor e 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Os militantes do Hamas agiram de forma especialmente brutal e investigações da ONU, realizadas em março de 2024, sugerem que houve motivos razoáveis para acreditar que alguns membros do Hamas cometeram violência sexual contra reféns e aqueles mortos em 7 de outubro. As opiniões sobre o Hamas entre os palestinos têm mostrado uma variedade de perspectivas ao longo do tempo. Antes de 7 de outubro de 2023, o grupo era relativamente impopular tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Mesmo assim, muitos palestinos preferiam o Hamas a outras facções políticas, apesar da liderança atual do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Especialistas apontam que Abbas cancelou as eleições nacionais palestinas de 2021 para evitar uma possível vitória do Hamas na Cisjordânia. Contudo, após os eventos de 7 de outubro, o apoio ao Hamas teve um aumento significativo. Uma pesquisa feita em dezembro de 2023 mostrou que o apoio ao Hamas em Gaza cresceu 4 pontos percentuais, e na Cisjordânia quase quadruplicou. Isso reflete a crescente sensação entre os palestinos de que a diplomacia e as negociações tradicionais não são mais uma opção viável para eles. Muitos palestinos acreditam que a violência e a luta armada são as únicas maneiras de acabar com o cerco a Gaza e, em geral, para pôr fim à ocupação israelense. Tudo teve início na década de 1990, com os Acordos de Oslo e o Acordo Gaza-Jericó, os quais dividiram áreas de controle entre Israel e a recém-criada Autoridade Palestina. A intenção era que esses acordos conduzissem à formação de um Estado palestino. Contudo, devido ao impasse no conflito entre Israel e os palestinos, a região permanece dividida em 3 áreas de controle: A, B e C. A área A está sob controle palestino. É a mais densamente povoada e urbanizada, abrangendo a maior parte de Gaza e cerca de 17% da Cisjordânia. De acordo com os Acordos de Oslo, ela está sob controle total dos palestinos, tanto em assuntos civis quanto em segurança interna. No entanto, a recente campanha militar israelense em Gaza, iniciada em outubro de 2023, mudou a dinâmica, com controles mais rigorosos no território para combater o Hamas. A área B, que possui um controle misto e cobre quase 1/4 da Cisjordânia, composta principalmente por aldeias e áreas rurais. Aqui,
Os israelenses e palestinos cooperam em questões de segurança, enquanto a autoridade palestina administra os assuntos civis. Israel mantém controle sobre o movimento de bens e pessoas. As áreas A e B juntas têm uma população palestina de cerca de 2,8 milhões de pessoas. A área C está sob controle israelense e é a maior, cobrindo terrenos pastorais e contendo a maior parte dos recursos naturais da Cisjordânia. Aqui, Israel tem controle total, embora a autoridade palestina forneça educação e serviços médicos para cerca de 150 mil palestinos que vivem nesta região. Além disso, é onde se encontram a maioria dos colonos israelenses, com cerca de 700 mil pessoas espalhadas pela Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O controle na faixa de Gaza está sob o comando do Hamas, como vimos anteriormente. Jerusalém é uma cidade que está no coração do conflito entre israelenses e palestinos. Com uma rica história que abrange séculos, ela é sagrada para 3 grandes religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islã. No entanto, o controle político da cidade é uma fonte constante de tensão. Em 1949, após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, Jerusalém foi dividida. Israel controlava o lado oeste, enquanto o domínio jordaniano se estendia para o lado leste. Isso mudou em 1967, quando Israel anexou Jerusalém Oriental após a Guerra dos 6 Dias. Desde então, Israel considera Jerusalém como sua capital, mas os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como sua capital, considerando-a essencial para a economia e a cultura palestina, bem como devido à sua população de mais de 360 mil habitantes. A autoridade palestina está sediada em Ramallah, na Cisjordânia, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, controla o partido Fatah. Abbas governa há quase 20 anos, apesar de seu mandato original ser de apenas 4 anos. Ele consolidou seu poder dissolvendo o parlamento e promulgando leis por meio de decretos. Além disso, ele supervisiona as forças de segurança na Cisjordânia, que, apesar de não serem um exército convencional, trabalham em coordenação com o exército israelense. Essa colaboração faz com que muitos palestinos considerem as forças de segurança como instrumentos de ocupação, o que tem gerado críticas. A autoridade palestina enfrenta desafios significativos devido ao seu limitado controle sobre Gaza e a Cisjordânia. Ela depende de ajuda internacional, que muitas vezes é condicionada ao reconhecimento de Israel e ao compromisso com a não-violência. A má gestão tem levado a cortes no financiamento e a falta de autonomia dificulta a implementação de políticas econômicas eficazes. A construção de um acordo de paz entre Israel e os palestinos é complexa devido à diversidade de interesses e à divisão da sociedade. A heterogeneidade da população, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos, cria obstáculos significativos para a formação de um consenso. Na Cisjordânia, as áreas possuem diferentes níveis de controle e influência, enquanto Gaza é comandada pelo Hamas, um grupo que tem desafiado a autoridade palestina e conduzido ações violentas contra Israel. A crescente influência do Hamas prejudica a formação de um Estado palestino coeso, ao mesmo tempo em que aumenta a tensão na região. Os recentes conflitos e a incerteza sobre o futuro da liderança palestina refletem uma região marcada por instabilidade, tornando o processo de paz cada vez mais desafiador. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Escreva nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e no sininho de notificação. Espero você nos próximos vídeos. Obrigado e tchau.